E aí, como é que foi? Como que começou essa carreira do futebol? Vocês que são da Baixada, né? Quem é lá de Nova Iguaçu sabe do local que eu vou falar. Assim, minha infância foi ali, né? Meu pai motorista de caminhão, minha mãe do lar e colégio, estudava no Monteiro Lobato ali, na Governador Portela. Uhum. Eu morava ali, lá no finalzinho, depois do parque, né? O Parque Santos Dumont lá que tem, a pracinha. E ali era o meu habitat de diversão. Um belo dia, assim, eu jogando bola ali na pracinha, o professor Paulo César, Fala Fino, trabalhava no Correio nessa época, passando de bicicleta, viu aquelas crianças jogando ali, parou, ele como olheiro, como gostava de futebol, olhando, me viu jogando e me chama para jogar no time que ele era treinador lá. Uma americana, que eu não sei por que foi parar em Nova Iguaçu, tinha um curso de inglês lá, o ICB, o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, e ela amava futebol e bancava um time de futebol para jogar finais de semana, e o Falafino era treinador. Aí eu, molequinho, 10 aninhos, assim, 9, 10 aninhos, não sabia quem era, aquela coisa, mas ele conhecia meus primos, foi na minha casa, pediu aos meus pais, e aí liberou para mim ficar jogando, né? Legal. E nisso ele marca um jogo contra o Flamengo, contra o Mirim do Flamengo, na iminência de o Flamengo olhar, o treinador observar, e se gostasse de algum garoto ali, esse garoto fosse convidado. Nós fomos de Kombi, de Nova Iguaçu para São Cristóvão. O jogo foi no 21º quartel do Exército, que fica em São Cristóvão. Fica no campo de São Cristóvão. Aí a gente chegou ali, né, aquela molecadinha, a gente tudo na Kombi apertado. O Flamengo chegou no ônibus, os moleques tudo uniformizados, a gente olhava assim, caramba. Bom, final da história, 3-0 pra gente. No Flamengo. E eu meti gol, fui bem, e aí foram selecionados 6 garotos, né? E eu era um desses. O treinador do Flamengo era o Carlinhos, violino. O Carlinhos? Ele era o treinador ali do Mirim Infantil. Caramba. E aí começa ali a trajetória. Eu vou pra lá, fazendo teste, treinando, o Fala Fino levava a gente. E eu fui aprovado, federado, e o Flamengo contrata o Fala Fino como um olheiro oficial do Flamengo na Baixada, no campo do Cabo Sul. Ele sai do Correio para ser funcionário do Flamengo. Daquele jogo ali, eu vou pro Flamengo, o Fala Fino vira olheiro, leva outros jogadores, vários jogadores da Baixada, depois, né? Mas tudo começa com essa história. E ali começa a minha trajetória, mirim, infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. O Malhado foi nessa, assim, ele é Foi depois de você um pouquinho, mas então, foi do Flamengo também. Essa primeira leva foi eu, Cueca, Celcinho, Adriano, Reinaldo e Ricardinho, goleiro. Na primeira leva o Ricardinho, o Cueca e o Adriano, acho que já, não. E o Adriano já não fica. E o Celcinho já não fica, por causa da idade. Fica eu, o Reinaldo, que era um lateral esquerdo de Nilópolis, e o Adriano. Nós três, a gente continua fazendo os testes. No final fica eu e o Reinaldo, lateral esquerdo, aprovados e federados. E disso, né, como eu começo a me destacar, o Flamengo abre um núcleo e o Fala Fino vira funcionário do clube e na iminência de captar jogadores da Baixada. Aí vai Malhado, vai vários jogadores, Gessimar, muita galera, Pintinho, Zé Carlos, muitos jogadores passaram ali pelo núcleo, mas aí já o Fala Fino já era aquele olheiro que levava já direto para lá. Pintinho era o que era para poder substituir o Zico, tinha aquela história que o Zico deu o Zico deu a chuteira para ele. Da chuteira para ele. Ele Pintinho era da Baixada? Era da Baixada. Não sabia também, que legal. Assim, o Fala Fino, eu conheci ele, né? Conheci ele há pouco tempo. Pô, muito, muito legal, assim. A história. Meu amigo até hoje. Isso é interessante a gente bater esse papo de começo de carreira, porque a quantidade de garotos que estão na pista, literalmente, né, que hoje são basicamente a salvação da família. A gente tem esse parâmetro. E eu quero dividir aqui com o Zinho uma situação, porque eu não sou da Baixada, eu sou de Irajá, eu sou nascido e criado em Irajá. E tem um cara que você conhece que teve essa mesma trajetória.
Rogério Lourenço. Jogou comigo. Eu sei disso. Fomos campeões juntos. Sim, exatamente. O Rogério foi criado comigo, no mesmo conjunto habitacional em Irajá. Zagueiraço. Né? E o meu pai ajudava o Rogério dando o dinheiro da passagem dele para ele pagar, velho. A história do jogador de futebol, né? Ninguém sabe o que passa. É essa. Olha só que interessante. É a história dele, é a história do Rogério. A mãe do Rogério era manicure. Entendeu? Era manicure. Então, criava ele com uma situação assim muito... E o Rogério era goleiro, cara. Era goleiro da pelada nossa. Era goleiro. E depois ficou esse zagueiro de seleção brasileira, esse cara, esse zagueirão, capitão e tal, batia a falta como ninguém. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E é a realidade de muitos desses garotos. É bom que a gente coloque isso no papo. É a realidade desses garotos que às vezes o pai joga uma responsabilidade muito grandezinha. Precoce demais. E é bom que a gente, de repente, pontue essa situação, porque na situação financeira que tá, o garoto joga um pouquinho de futebol na Baixada, na Zona Oeste, na Zona Norte, vai ser jogador porque é o futuro nosso. Eu tô errado, mas essa questão da responsabilidade... Tem isso aí. Essa questão da responsabilidade é interessante que a gente realmente fale pros pais e tal, porque assim, querem botar carga no garoto de que vai resolver o problema de toda a família. Vai resolver o problema financeiro de toda a família. E não é assim. Acho que é menos de 1% que se vira realmente jogador de profissional, atleta de alto nível, né? É muito difícil. Não é uma carreira fácil. Não, assim, é uma profissão maravilhosa, abençoada, né? Requer... Tirar. Como toda profissão, né? Precisa da sua dedicação, da sua abdicar de várias coisas, né? A carreira do jogador é assim. Agora, não pode tirar da criança a infância dela, né? Tudo que... Hoje em dia a coisa se profissionalizou, né? Que o atleta, o garoto, né? Ele é muito mais cuidado pelo clube, né? Aquele que tem o talento e tudo, que vê ali naquele garoto uma condição, tem o dom, ele é bem auxiliado, né? Com o colégio, com os estudos, com ajuda de custo. Acaba que a família, né, também é assessorada. Sim. Agora, no meio do caminho, pode não acontecer. Isso pode frustrar e trazer uma carga emocional para essa criança, já que é depositado nela toda uma solução para a vida da família toda. Então tem que ser equilibrado, né? Mas assim, hoje os clubes com atendimento psicológico, né, que tem, né, toda uma estrutura para tentar formar o atleta e saber dividir essa responsabilidade, né? Um tempo atrás, assim, a família, né, que era quem assessorava isso tudo e às vezes não estava preparada para isso. E depositava na criança realmente uma carga excessiva, né? É bom que a gente diga isso, porque o Zinho não é só ex-jogador, não, cara. O Zinho, além de comentarista, é técnico de futebol, né? E ele atuou durante muito tempo, não só fora do Brasil e aqui também, Vasco, enfim. E você deve ter pego muita gente assim, né? Assim, eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube, né? Que o nosso início lá foi esse, formação dos atletas. Sim. Claro que ao longo do tempo foi se profissionalizando, o clube é muito bem administrado lá. Tu frequenta lá? Não tô nem muito ativo, principalmente depois dessa época que iniciou essa pandemia e que nós ainda vivemos essa situação. Eu até por conta da minha profissão também, né, como comentarista, acaba afastando o tempo fica mais difícil, mas tenho contato com o pessoal lá, mas assim, como você bem falou, terminou minha carreira, eu fui treinador nos Estados Unidos, voltei até como diretor técnico no Nova Iguaçu, depois fui gerente de futebol no Flamengo, no Santos, auxiliar técnico do Jorginho no Vasco. Então você convive muito no meio, né? E você vê muitas histórias, né? Positivas e negativas também, né? Jogadores que se depositam uma esperança tão grande e fica no meio do caminho por N motivos, né?
Sim. E a gente pode falar, inclusive, disso também, porque o Zinho, quando parou, ele tem uma trajetória fantástica, né, no futebol. Zinho, ele começou no Nova Iguaçu, depois foi pro Flamengo, você teve no Grêmio, você teve em quais clubes? Não, assim, a minha história, assim, no Nova Iguaçu Futebol Clube eu nem joguei porque não existia, né? Você foi no final. A Nova Iguaçu é mais aquela coisa da pelada de rua e tudo, e tive a felicidade de um cara me ajudar, de me ver jogando e me iniciar ali no ICB, que era um clube, mas não era um clube, né? Era um timezinho de pelada de Nova Iguaçu. Sim. E essa trajetória que eu falei que chego no Flamengo. E aí construo toda a minha história na base do Flamengo. Aí me torno profissional no Flamengo, jogo durante 7 anos. Do Flamengo eu vou pro Palmeiras. Sou contratado naquela era Palmeiras Parmalat, muito vitoriosa. Indas e vindas no Palmeiras, porque eu saio do Palmeiras depois de 2 anos e 3 meses, vou pro Japão, pós-Copa do Mundo. Jogo no Japão durante 3 anos, volto para o Palmeiras. Jogo mais 2 anos e meio no Palmeiras e vou para o Grêmio. Fico 3 anos no Grêmio, volto para o Palmeiras. Fico mais quase 1 ano no Palmeiras e vou para o Cruzeiro. Jogo 1 ano no Cruzeiro, do Cruzeiro volto para o Flamengo. Praticamente encerro minha carreira no Flamengo ali, 2004, 2005. Aí vem o projeto de jogar no clube que eu sou sócio fundador e que é da minha terra. Ou seja, o filho volta para casa. Volto para Nova Iguaçu, jogo no clube que eu fundei. Sou campeão da 2ª divisão e esse time vai para a 1ª divisão. E aí vem um projeto de Miami. Legal. Por causa desse projeto no Nova Iguaçu, eu sou um sócio fundador que joguei, e o time deu certo e a gente vai para a 1ª divisão. Eu sou convidado para esse projeto lá no Miami, que é de fundar um clube lá, o Miami FC. E aí eu jogo nesse clube durante 2 anos, depois me torno treinador do time por mais 2 anos, onde eu encerro essa participação de jogador, viro treinador, e aí começa uma nova trajetória. Esse não é o clube que o Ronaldo comprou não, né? É uma sequência desse clube. Entendi. Porque esse clube é o Miami FC que é vendido e vira Strike for Lauderdale. Okay. Que o Ronaldo é um sócio mais com a imagem dele, né? Tem pessoas por trás. Claro. Que acaba que termina, né, esse clube. Ele fica em Fort Lauderdale. Onde tem aquele... início dele é em Miami mesmo. Em Miami. Miami FC. Depois ele vai para uma outra sede que também é próximo, né? Fort Lauderdale ali. Do lado. Tudo na Flórida ali.